en una de las batallas más importantes que se ha dado en 200 años, porque estamos defendiendo las fronteras de la patria, la integridad territorial y el derecho a ser libres, soberanos e independientes. Esa es la defensa verdadera de la patria. No es tiempo de traidores, no es tiempo de traición. Es tiempo de lealtad a la patria y a los ideales supremos de Venezuela. E aí, galera, sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje eu estou aqui para falar sobre esse tema que está todo mundo falando, que é a questão da Venezuela. A Venezuela é um país que tem vindo de um processo político muito conturbado nos últimos anos. A gente teve aquele movimento do bolivarianismo, do chavismo, e eu vou falar rapidinho aqui sobre o que eu acho que está acontecendo. Primeiro eu tenho que falar que eu sou totalmente favorável à autodeterminação dos povos. Assim, quem quiser ter um país socialista ou qualquer vertente política, acho que cada sociedade, através dos seus meios democráticos ou por meio de revolução, que quiser, pode fazer o que quiser da porta para dentro. Mas o que eu percebi é que houve um distrato lá na Venezuela, né? A sociedade ela estava caminhando num rumo onde havia uma certa democracia e mesmo com o governo deixando bem claro de que eles estavam indo em direção a um socialismo, né? A um Estado mais centralizado, estatização da economia, mesmo tudo isso sendo bem claro durante todo esse processo, a gente percebeu que houve uma espécie de distrato no momento em que começou a faltar democracia. Porque o que aconteceu há alguns anos na Venezuela foi que houve cada vez mais cerceamento da oposição, e a tomada do poder, né, e a institucionalização do chavismo em todos os órgãos de controle, como o Supremo, nos outros poderes, inclusive na própria Assembleia, e começou a haver grande perseguição da oposição em si, inclusive com prisão de candidatos à presidência, como houve na última eleição. A perseguição de diversos candidatos que eram opositores ao regime do Maduro. E aí a gente pensa, bem, nesse caso, valeria outros países intervirem? Ainda não. Mas o que está acontecendo na Venezuela, já há um bom tempo, pelo que a gente tem visto, é de que a população está começando a sofrer com a fome. O que foi feito, basicamente, é o que a gente já conhece, aquela velha história de tirarem do mais pobre e darem para o mais rico. E parece que na Venezuela não está sendo diferente. Estão tirando da base e dando para os mais ricos. O exército, as forças armadas do país estão cooptados, né, pelo poder central, que é pelo presidente. Ele colocou os generais de todas as forças em locais privilegiados, né, no comando de diversas empresas estatais. E ele dominou a comunicação do país. Há um bom tempo ele vem caçando, né? Já com Hugo Chávez já havia a perseguição de diversos canais de TVs que eram contrárias ao governo. Então, assim, começou a haver realmente um conflito entre o que se esperava, acredito, de um socialismo, né? De um governo realmente pró-social, e o que acabou acontecendo, né? Eu acho que é por isso que houve esse choque também internamente, gerando toda essa contradição. Tem muita gente falando, mas é porque os Estados Unidos estão forçando essa situação na Venezuela, ou então os países vizinhos, através dessas barreiras comerciais. Se a gente for ver hoje, essas barreiras elas não são de bens de consumo, de alimentos, nem nada disso. Essas barreiras são diretamente nos bens de pessoas que estão ligadas ao Chávez e do próprio Chávez, que estão no exterior. Recentemente houve sim um congelamento dos recursos do país, né? Infelizmente todo mundo sabe de que a Venezuela vive praticamente do petróleo, mais de 90% da economia dela. Mas não justificaria os Estados Unidos invadir a Venezuela por causa desse petróleo, já que os Estados Unidos
não dependem da Venezuela para sobreviver, não dependem desse petróleo para continuar a sua economia. É muito pouco, a parcela do petróleo venezuelano é muito pequena que vai para os Estados Unidos, mas a Venezuela vende praticamente todo o seu petróleo para os Estados Unidos, é o principal comprador. Então a gente tem uma dependência reversa aí. Você tem a Venezuela que depende mais dos Estados Unidos do que o contrário, né? A dependência dos Estados Unidos, se não me engano, é bem pequena. Chega a 6%, 7%. Até o México e o Canadá vendem muito mais para os Estados Unidos, vendem muito mais petróleo para os Estados Unidos do que a própria Venezuela. Então você já vê que tem alguma coisa errada. Obviamente, não estou falando que os Estados Unidos não têm interesses econômicos, já que é a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, sendo que a produtividade desse bem poderia realmente ficar muito grande com uma intervenção e uma mudança no governo da Venezuela, já que a produtividade do petróleo tem caído ano após ano. Mas a gente tem que pensar também que o principal objetivo dessa intervenção toda, dessa vontade dos Estados Unidos de intervir na Venezuela, provavelmente esteja no campo da geopolítica, já que a Rússia tem se aproximado da Venezuela e a China também tem estado cada vez mais presente nessa região. A gente sabe que não existe bonzinhos no jogo econômico e diplomático, e a gente vê que tanto os Estados Unidos ocupam diversos pontos estratégicos no mundo e muitas vezes eles são até mais agressivos, estando presentes realmente às portas da Rússia, com bases militares e, sabe, seu grande aparato. E a gente tem que pensar também de que, como é um país que observa muito esse campo geopolítico, pode ser que essa interferência esteja justamente por causa da aproximação da China e da Rússia, que a Rússia declaradamente apoiou o Chávez, e a gente vê essa aproximação. Os Estados Unidos provavelmente viu com um olhar muito mal, né? Inclusive depois daquele anúncio de que a Rússia poderia colocar até mesmo uma base militar ali na Venezuela. Imagina como ficaria para os Estados Unidos, né? E quais são as hipóteses, o que pode acontecer, na minha opinião, né? Na minha opinião, já que já está todo esse caos montado lá na Venezuela, o que eu acredito que pode acontecer é, primeiro, o Maduro tem a primeira opção, o Maduro realmente renunciar, para que não ocorra uma guerra civil. Caso algum general ou uma parte do país se divida, coisa que eu acho muito difícil. Caso o Maduro saia do poder, Guaidó entraria e acabaria com todo esse problema. Mas parece que Maduro não pretende ceder, o que indica de que nós poderemos ter sim, quem sabe em breve, se não for através da ruína, do desgaste do tempo do governo do Maduro, através das sanções econômicas, nós poderemos ter talvez uma guerra civil, uma eclosão de uma guerra civil forçada, dependendo por agentes externos, com a doação de armas, com o financiamento externo, tudo é possível. E também a gente pode ter aí, é provável de que a gente também possa ter uma guerra através de algum problema diplomático, alguma coisa. Eu acho que o Chávez não é maluco de provocar, então possa ser alguma coisa forçada, acontecer alguma coisa nesse campo, dessas desavenças fronteiriças podem gerar um estopim maior para eclodir e justificar essa invasão. Eles já estão formando essa ideia da invasão já há algum tempo, porque falando que tem que salvar as pessoas da fome e tal, coisa que eu acho muito justa. Realmente, o Maduro realmente não quer deixar a ajuda entrar, né, para dizer que, olha, eu não preciso disso, não é nada disso que está acontecendo. Mas, de fato, o que a gente vê na Venezuela é um caos total, não é de hoje que a população tem fugido de lá, as pessoas estão indo embora, os supermercados foram privatizados, não tem nada nas gôndolas, e não é porque o governo não pode comprar, ele pode sim comprar, mas a economia está muito fragilizada, e de uns anos para cá a Venezuela fez exatamente aquilo que a gente tem visto em algumas economias, tirar do pobre e dar para o rico. Eu acho que o Brasil ele tem que manter uma posição calma perante isso, porque o Brasil não tem nada a ganhar com uma guerra ali na fronteira, não seria nada interessante para a gente estrategicamente falando, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar à mercê de decisões unilaterais ou bilaterais com outros países, como Estados Unidos e Colômbia, se eles decidirem invadir
o Brasil está numa situação muito complicada, porque ele tem que saber exatamente qual jogo ele vai fazer. Se ele vai apoiar as pretensões americanas, se ele vai apoiar uma invasão, se ele realmente vai proteger aquele regime e não permitir, não apoiando, mas não permitir nenhuma invasão. Então a gente tem que realmente... O Brasil está numa situação diplomática muito complicada, mas nós temos uma história muito boa dentro da diplomacia. O Brasil ele é um dos melhores países em diplomacia do mundo, se não o melhor. Nós temos um histórico muito bom desde o Barão do Rio Branco, desde a época do Brasil Império. A gente tem uma estrutura muito boa de relações exteriores, que foi um pouco arruinado aí dos últimos 10, 15 anos, mas que ainda, eu acredito que ainda exista essa tradição, essa força. O Brasil é um país pacífico, mas não é um país bobo, é um país forte e que com certeza os vizinhos não iriam querer ter uma disputa territorial, uma disputa com a gente, porque o Brasil realmente é um país regionalmente aqui muito poderoso, e eu acho que a Venezuela não sonha nem nos seus piores pesadelos em entrar, em fazer com que o Brasil entre numa guerra, uma disputa ali, que daria na certa a queda do Maduro imediatamente. Então é isso que eu vim trazer para vocês hoje, só esse bate-papo rápido, nada muito preparado, e eu vou tentar trazer mais vídeos de vez em quando, e realmente eu não tenho tido muito tempo, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até mais, deixe nos comentários, não esquecem de curtir o canal, de compartilhar e de seguir no Facebook, no Instagram, de vez em quando eu tenho postado algumas coisas por lá, e até mais, pessoal!